sabe a diferença entre ancestralidade e antepassados? Hoje, muito se fala e muito se tem falado sobre o tema. Mas afinal de contas, você incorpora um ancestral seu ou um antepassado seu? Qual a diferença entre os dois? O que eu acredito e o que chegou para mim? Porque eu fui questionar o preto velho que trabalha comigo. A explicação que ele me passou foi um pouco mais simples do que talvez vocês esperam. É possível sim que você incorpore um avô seu, um tio, uma avó. Mas isso não é uma regra, porque para eles voltarem e incorporarem em você é necessário uma linha do tempo muito grande, é necessário muito tempo, se faz necessário muito tempo. Então não é qualquer espírito que volta, não é um antepassado recente seu que hoje está incorporando em você. E é possível que esse guia que trabalha com você, que esse espírito que vem, que dá consulta, ele não necessariamente precisa ter uma afinidade familiar com você, porque ele pode ser um ancestral do culto, um ancestral da terra, um ancestral que aquela família espiritual que você faz parte esteja precisando. Quando eu falo a família espiritual está precisando, é nesse sentido de a casa precisa de um guia que tem um determinado tipo de trabalho. Como a sua egrégora está mais alinhada com aquele tipo de trabalho, esse guia se aproxima de você. Ele vai começar a trabalhar e se manifestar em você. Mas não necessariamente ele foi um familiar. Se fosse por isso, vou dar um exemplo. Asiáticos, que vêm de famílias asiáticas, que sempre viveram na Ásia. Chegam no Brasil, começam a trabalhar na Umbanda, incorporam um preto velho e incorporam um caboclo. Esses guias que ele está incorporando são de fato familiares dele? Pode ser que sim, mas a probabilidade de que isso aconteça é muito baixa. Então ele está incorporando um ancestral do culto, um ancestral da terra. Por quê? Os indígenas, eles são os ancestrais dessa terra. Os africanos, os negros que vieram, eles são os ancestrais do culto. A partir do exemplo, logo quando esse asiático começa a incorporar, ele começa a incorporar os ancestrais da terra, os ancestrais que aquele culto precisa, não necessariamente um ancestral dele. Agora sim, se esse terreiro trabalha com a linha do Oriente, para ele vai ser muito mais fácil trazer essa ancestralidade, uma vez que ele já pertence àquela egrégora. Então, espíritos da egrégora dele vão buscar espíritos que estejam sintonizados e afinizados. Agora sim, é possível que dentro da sua egrégora, de todo o seu enredo, tenha sim algum guia seu que tenha feito parte da sua vida, de uma vida passada. Eu vou dar o exemplo de um dos guias, o Exu, que trabalha comigo. Ele não necessariamente foi um familiar meu, mas nós nos iniciamos na magia junto em uma outra vida. Logo, quando eu fui encarnar, ele veio como um protetor meu. Então, quando eu decidi, ainda lá em Aruanda, ainda no mundo dos espíritos, que eu viria com a missão de trabalhar na Umbanda, esse guia se aproximou e falou: eu vou estar com ele. Mas ele não é um ancestral necessariamente ligado à minha matéria. Ele é um ancestral de alma, de culto. Porque quando você se inicia na magia com alguém, aquele vínculo é eterno. Logo, quando eu recebi a informação de que reencarnaria, ele veio. Por quê? Porque nós temos uma missão espiritual um com o outro. E não necessariamente ele foi um familiar meu. Então é isso. Existe uma grande diferença entre antepassados e ancestrais. Os seus antepassados são seus familiares que desencarnaram e que você pode sim trabalhar com eles, que é muito diferente dos ancestrais, que podem ser os ancestrais do culto e os ancestrais da terra. Se você tiver alguma dúvida ou tiver algum comentário ou quiser complementar alguma informação das que foram passadas aqui, pode ficar à vontade, pode comentar. Seu comentário, seu like é muito importante para a continuidade desse trabalho.